A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em 2 Crônicas, capítulo 28, 29 e 30. Acas é ímpio e os sírios afligem-no. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel. E demais disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, a qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Ramalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Zicrão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, a qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vos o mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. Agora vós cuidais de sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, e Berequias, filhos de Mesilomote, e Jeiquias, filhos de Salum, e Amasa, filho de Raudlai, se levantaram contra os que voltaram da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todo o que dentre eles estava nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras. E seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acas busca socorro dos reis da Síria e não acha. Naquele tempo o rei Acas mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre a cidade da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aigilom, e Gederote e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tina, e os lugares da sua jurisdição, e Gizo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acas, rei de Israel. Porque Acas desviaram a Judá, de que todo que se deram a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acas tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E o tempo em que este apertou
Então ainda mais transgrediu contra o Senhor ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso, e outros deuses assim provocou a ira ao Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história do rei de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe o sacerdote e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, os levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram o holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amizai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e os dos Jasnitas, Joás, filho de Zima, e Éden, filho de Joás, e dentre os filhos de Elisafar, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Geduntum, Semaias e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei pela palavra do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para o purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar dos holocaustos, como todos os seus utensílios, e a mesa da preposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada,
E ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifícios expiatórios, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, o sacerdote, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente, do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão dos seus profetas. Estava, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e o sacerdote com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando cantava o canto, e as trombetas tocavam tudo isso até o holocausto se acabar. Acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vós congregastes ao Senhor. E chegai-vos e trazei o sacrifício e as ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois e 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Era, porém, o sacerdote muito pouco, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos levitas os ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que o sacerdote. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante aos que levaram cativo e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus piedoso e misericordioso, e não desviaram de vós o rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e o lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar
segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa, porque todo aquele que não estava limpo para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão de povos de Efraim, Manassés e Isacar e Zebulon se não tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, faça reconciliação com aqueles que tens preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos, 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegrias, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.